referindo-se ao Líbano como país. E segundo, desta vez é para valer, porque a primeira promessa que ele fez com as mesmas palavras ou parecidas, isso não aconteceu. A promessa não se realizou, né, Ronald? Não se realizou definitivamente e a gente... nosso tempo é curto, né? Mas tem outros tantos temas relacionados ao conflito e outros derivados do conflito que a gente vai conversar sobre eles no programa de amanhã. Entre outros temas internacionais importantes que a gente acabou não tendo tempo de falar aqui, como por exemplo a eleição na Colômbia, mas a gente promete falar sobre esse assunto amanhã. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta aqui. Até amanhã. Abraço, Ronald, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, São Brasil! 17 horas, está no ar. Esporte em Debate hoje termina mais cedo, hein? Às 18h30, porque vai começar às 6h30 a grande jornada esportiva Bandeirantes, direto do majestoso Roger Williams. Vai dar o recado e vai rasgar a lata para Ponte Preta e Botafogo, que você acompanha em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera de hoje. A goleada sobre o Amazonas, a segunda do Bugre na Série C, deixa evidente que o Guarani tem o melhor elenco disparado da competição. Ou, na sua opinião, existem times melhores? Opine. 97102-1493. Na sua opinião, a Ponte é favorita para o duelo de daqui a pouco, 19 horas, contra o Botafogo no Moisés Lucarelli? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo até as 18h30 de colocarmos o maior número de participações. Pautas do Guarani. Guarani goleia o Amazonas por 5-0 e assume momentaneamente a liderança da Série C. Bugre chega aos 18 pontos e se firma nas primeiras posições do campeonato. Bugre ganha 2 semanas livres antes do próximo compromisso pela Série C. Equipe alviverde volta a campo dia 13 de junho contra o Caxias, também no Brinco de Ouro. O horário do jogo contra o Caxias deve ser alterado para as 11 horas da manhã. Partida que vai acontecer no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo
está marcada originalmente para as 4 horas da tarde. Brinco de Ouro completou 73 anos no domingo. Goleada sobre o Amazonas coroou a festa de aniversário do estádio Alviverde. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Cizenando Elogia Eficiência. Explica a escolha do time e comemora a nova relação com a torcida. Pautas da Ponte. Ainda sem novo treinador, Ponte Preta entra em campo nesta segunda-feira contra o Botafogo em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Vitória sobre o Pantera tira a Macaca da zona da degola da Série B. Além de Márcio Zanardi e Danilo, Ponte também colocou Roger como alvo. Demitido do América Mineiro no último sábado, o treinador está livre no mercado. Responsável por comandar a Ponte contra o Botafogo, Edson Boaro deverá contar com o retorno de William Potker. Diretoria estuda a efetivação de Edson Boaro em caso de vitória sobre o Botafogo nesta segunda-feira, 19 horas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte Preta e Botafogo. Histórico, transmissão e prováveis escalações. São 17 horas e 4 minutos em Campinas. Direto para o palco do jogo, Pedro Piscinato tá chegando com os seus destaques iniciais direto do Majestoso. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. É isso aí, já estou aqui no estádio Moisés Lucarelli, palco da partida de daqui a pouco entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto, o duelo dos desesperados, um jogo na luta contra o Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta não vem bem, vem de 4 derrotas consecutivas. A fase do Botafogo também não é boa dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E daqui a pouquinho, menos de 2 horas, a bola vai rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli. E o destaque pelo lado do Guarani: Bugre goleou a equipe do Amazonas ontem 5-0 e aparentemente o técnico Hélio Cizenando encontrou o time ideal, o time titular para a sequência da Série C, Batista. 17:05, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. E você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis aqui de Campinas, na região de Campinas e também em 14 estados brasileiros. Acesse agora aromadeservas.com.br para transformar o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas.
E também manda lá pro FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, o nosso youtuber man. Ele que corta a imagem e coloca lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ó. Manda aí um joinha pra nós. Manda like. 64 mil assinantes do nosso canal. Muito obrigado, viu? E também muito obrigado para você que está aí no meu canal, no youtube.com, portal Carlos Batista. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Fala, faixa! Aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/Seja Faixa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h11. Já, direto do estádio Moisés Lucarelli, as informações da Ponte. Macaca joga hoje precisando da vitória. A vitória tira a Ponte da zona de rebaixamento. Então, muito importante a vitória que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, na voz de Roger Williams. Quero falar da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega.
Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas caso você as tenha. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17, 13 ou 20 no ar. Fala, Batistão. Boa tarde. Renato de Valinhos. Regulamento da Série C é o mesmo do ano passado, ou seja, turno único, aí classificam 8, 2 grupos. Então é pauleira, realmente é pauleira. Que o Guarani, né, faça aí o dever de casa, né? Tá fazendo. Um abraço. Sim, o mesmo regulamento do ano passado, 20 times disputando. Primeira fase, turno único, 19 jogos. 8 equipes vão se classificar. Na segunda fase, 2 grupos de 4. Jogos em turno e retorno na segunda fase e os 2 primeiros já sobem para a Série B do ano que vem. O que mudou no regulamento? O que mudou foi o seguinte: a Série D de dado, este ano vão subir 6. 4 times sobem direto. Como é que funciona a Série D de dado? Na primeira fase, são 96 times divididos em grupos de 6. 4 times se classificam em cada grupo. Esses 4 times classificados vão enfrentar times do outro grupo e assim no mata-mata sucessivamente até o final da competição. Quando chegar lá na frente, aí serão 4 times que já estarão na Série C do ano que vem. E os 4 times eliminados lá nas quartas de final, 4 times eliminados. Esses 4 times vão disputar um play-off para indicar mais 2, totalizando 6. E esse ano caem só 2 da Série C para a Série D. Então essa é a única mudança no regulamento. É na ponta de baixo, caindo 2 e não 4. E o ano que vem a Série C terá 24 clubes. O regulamento então será mantido para o ano que vem. E aí no ano de 2028, aí serão 28 times na Série C. Então o Guarani não pode perder a oportunidade de subir esse ano, porque na medida em que aumenta o número de times participantes, dificulta ainda mais o acesso. Mas o regulamento não mudou, tá bom? O regulamento é o mesmo com relação aos classificados, que são 8. E por que é importante ficar de 1 a 4? Primeiro que, teoricamente, pega adversários mais fracos ou que se classificaram numa situação inferior na etapa seguinte, para a formação do grupo com 4. E também, no caso, os times de 1 a 4 vão fazer o último jogo em casa. Quem estiver de 1 a 4 vai fazer o último jogo em casa. Consequentemente, o Guarani se mantendo nessa classificação na primeira colocação, onde ele está no momento. Só que tem um jogo hoje, Brusque e Barra. Se o Brusque vencer, ultrapassa o Guarani. O Brusque tem 17, o Guarani tem 18. Aí ultrapassa o Guarani. Mas ficar em segundo lugar também é ótimo, é excelente, é muito bom. Claro que o melhor dos mundos é a primeira colocação, mas o segundo lugar não é ruim. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde.
Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segundona, sem perder tempo, dia 1º de junho. A goleada sobre o Amazonas, a segunda do Bugre na Série C, deixa evidente que o Guarani tem o melhor elenco disparado na competição ou, na sua opinião, existem times melhores? Eu acho que é muito cedo para afirmar isso, principalmente pelo regulamento. São 2 campeonatos, né? Na primeira fase, o Guarani está se destacando, com toda certeza. Agora, elenco melhor disparado, não, eu não acho isso. Acho que o Guarani está no caminho certo. Esta é a minha opinião. A Ponte é favorita para o duelo de daqui a pouco contra o Botafogo no Moisés Lucarelli? Não, não é favorita, por todas as razões que todos nós sabemos. As últimas 4 partidas, o extracampo, portanto, tomara que a Ponte, essa é minha torcida, vença o jogo porque precisa, mas não há favorito na minha opinião, Batista. 17, 18 ou 20 no ar. Boa noite, tudo bem? Os primeiros 30 minutos do segundo tempo foi vergonhoso, hein? Treinador de mão no bolso, vendo aquela palhaçada de jogo do Guarani lá, foi brincadeira, hein? E só não tomou o gol lá porque os negros só viviam impedidos e o goleiro tá lá para pegar, né? Mas um time fraco desse, ficar tocando a bola e não propor o jogo e não jogar, isso é um desaforo ao torcedor, né? Que vai lá, paga seu ingresso e vê aquela palhaçada em campo lá do primeiro minuto aos 32, 33, até a hora que ele fez a substituição, botou o carro de Jesus. É uma vergonha aquilo lá. Treinador com a mão no bolso e vendo aquilo lá em campo. É uma piada, hein? Pelo amor de Deus. Nem todo time vai ser isso daí. Então, se começar com essa palhaçada aí, não sei não, hein? Ok, um abraço, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, eu não sei se tem o melhor elenco, mas o melhor conjunto, jogando melhor, eu acho que atualmente sim. Tanto é que acho que é o único time que goleou até agora, né, no campeonato, né? 2 de 5, 1 de 3. Então eu acho que esse time é o melhor, pelo menos no momento. Agora elenco eu não sei. Talvez tenha, se não for o melhor, um dos melhores também. Um abraço, uma grande semana. Valeu, JP de Moraes. Deu para ouvir no fundo aí a vozinha, né? Papai! Curta muito esse momento, porque passa muito rápido. Quando você piscou o olho, pronto. Já virou adolescente, piscou o olho de novo, já tá casado e a vida segue, né? Então, pequeno assim, passa muito rápido, curta bastante. Assim como tá curtindo bastante Breno Beretta, que tá chegando com seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o São Bernardo rescindiu o contrato com o zagueiro Pablo, aquele mesmo que já jogou na Ponte Preta. E a equipe do Ceará demitiu o Mozart que já foi treinador do Guarani, né? Então o Mozart demitido, Ceará que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. E o América Mineiro contratou Humberto Louser. Humberto Louser é o novo técnico do América Mineiro para tentar tirar o time da zona de rebaixamento. Aliás, estão fazendo uma reformulação lá no América e contrataram o Douglas, aquele mesmo que já foi goleiro do Guarani, que era o auxiliar do Alberto Valentim, recentemente trabalhou na Ponte Preta. O Douglas, ele até me falou hoje de manhã, porque eu tinha convidado ele para participar na tela da Band essa semana. Ele falou, olha, já tô indo para Belo Horizonte porque fui contratado para ser o auxiliar fixo, então vai trabalhar com Humberto Louser, Batista. E como você falou pro ouvinte, realmente tem que curtir, né? Até porque as crianças pequenas gostam bastante dos adultos, dos pais, então tem que curtir bastante, né, Batista?
Exatamente como o Breno curte a sua filhinha, a Clarice, que já apareceu na tela da Band. Boa tarde, Batista, você e os comentaristas. Batista, o Guarani fez uma excelente partida 5-0 com 10 jogadores no campo. A defesa e os meio-campistas jogaram muito no ataque. O centroavante do Hélio Cizenando era um fantasma. Só ele enxerga o certo, Batista. Um abraço e boa semana a todos vocês. Aqui é o Acácio, de Taiobeiras, Minas Gerais. Pois é, né? O Hélio Cizenando está insistindo com o Maranhão. Agora, ele, como eu gosto de dizer, está tirando o pedido. Ele está conseguindo os resultados. O Guarani vem goleando, está se mantendo aí no pelotão da frente e jogou bem a partida contra o Barra e também esse jogo de ontem conseguiu fazer um ótimo jogo. É evidente que o mais importante é a permanência, não é dar espetáculo. Esse campeonato não é um campeonato para espetáculo. Então, se ele está conseguindo entregar com o Maranhão, e todo mundo quer tirar o Maranhão do time, ele está entregando com o Maranhão. Então não há motivo para que ele possa mexer no time. E ele mexeu pontualmente até agora na competição, quando houve a necessidade. Então parece que no momento não há a necessidade de mexer no time do Hélio Cizenando, tá bom? Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com o foco nas necessidades dos associados. E a grande diferença está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde pertence. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Por que essa paralisação da Série C por 15 dias? Eu também não consigo entender. Quem é o ouvinte? Perguntou o Rick Panda Salles. Tem algum jogador CH convocado da Série C que vai disputar a Copa do Mundo? Tem algum jogador convocado da Série B que vai disputar a Copa do Mundo? Então explica aí pro Rick Panda por que os campeonatos da B e da C estarão paralisados em 15 dias. Não que eu saiba, nem da Série B, nem da Série C, nem da Série D. E por quê? A Batista não tem explicação, mas eu não estou surpreso. Surpresa zero, né? Afinal de contas, CBF, né? Veja o que ela fez no domingo, né? Jogo 4 horas, 7 horas e o jogo da seleção. A mesma coisa vai acontecer no dia 13. É uma papagaiada desgraçada. Essa paralisação, ela não tem nenhuma justificativa na Série C, mas sabe como é que é, né, Batista? Quem paga, manda. Quem recebe, obedece, que tem juízo, né? Porque senão não tem jeito. Eles vão lá para o conselho arbitral,
quando eles deveriam discutir uma série de coisas, é só amém, 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 amém. E a CBF e o canal de televisão, ou os canais de televisão, porque agora está sendo transmitido por muita gente, determinam. Os clubes pouco interferem, infelizmente. Deve ser, né, CH, o mesmo cara que contratou o Belo e a Alcione para cantar o hino nacional, né? Você matou a pau, Batista. É o incompetente motivado. Esse é o cara. A CBF não cansa de passar vergonha. Um negócio impressionante, cara. Olha, esse hino nacional só superou o Vai Brasa. Superou o Vai Brasa, porque realmente é ridículo. Aliás, ô Breno, você que está sempre muito antenado, descobre aí quanto é que o Belo e a Alcione ganharam para fazer aquele vexame, para fazer a CBF passar um constrangimento em rede nacional. Tá bom, bebê? Vou tentar descobrir. Aliás, Batista, você tocou nesse assunto da Série C. Pelo que eu pesquisei, é o seguinte, vai ter essa pausa entre o dia 6 e dia 8, não vai ter jogos sábado, domingo e segunda, porque faz parte de uma mudança estrutural no calendário do futebol. Foi enxuto para acomodar as competições durante o período da Copa do Mundo. Como na Série C não tem atletas convocados para o Mundial, a CBF manteve o campeonato correndo simultaneamente, só que, no entanto, para que os times descansem, o torneio se ajuste ao cronograma internacional, essas rodadas específicas, né, nesses 3 dias do próximo final de semana, não vão acontecer. E daí volta normalmente no dia 13. Ano passado teve a NFL, jogo que foi realizado na Neoquímica Arena. City Sheffield e Philadelphia Eagles. É isso, né? Foi esse o jogo? Foi esse? Chiefs. Kansas City. Foi esse o jogo, né? Kansas City e Philadelphia Eagles. Bom, eu só estou falando isso, quer dizer, eu não acompanho a NFL, mas só para citar que a Ana Castela estava lá e cantou o hino nacional brasileiro e foi muito elogiada. Mas quem organizou aquela decisão foi uma multinacional. E aí vem a CBF, ao invés de imitar aquilo que dá certo, valoriza o bizarro. Olha aí, parece um karaokê, sabe aqueles caras desafinados que acham que gostam de cantar e se metem e vão lá na frente cantar no karaokê. É bizarrice pura, um negócio horroroso, ridículo. O pior de tudo que o Belo não conhece o hino nacional e nem Alcione. Gosto muito dos dois cantando, mas pelo amor de Deus, sabe que quem contratou não deu para perguntar, você conhece o hino? Sabe cantar? Conhece a letra? Eu também tô com você, é uma vergonha. Ô Batista. Oi, bebê. Valor do cachê do Belo é R$800 mil. E o valor do cachê da Alcione, R$300 mil. E quem contratou eles e pagou foi a CBF. Intervalo, voltamos já, vai. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h34.10 Pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta, qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados, buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, chopp Brahma. Variados tipos de sucos e drinks também. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, com o pessoal do futebol. Enfim, a sua galera. E grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Dá uma olhadinha então no Fala Galera de hoje. A goleada sobre o Amazonas, a segunda do Bugre na Série C, deixa evidente que o Guarani tem o melhor elenco disparado da competição, ou, na sua opinião, existem times melhores? Melhores não. O Guarani está entre os 3 melhores times da Série C e seguramente jogando o melhor futebol da Série C, mesmo em comparação com outros 2 ou 3 times que também têm bons elencos. O melhor futebol atualmente da Série C é o do Guarani, os números mostram isso. Saldo de gols gigantesco, melhor ataque, defesa muito bem posicionada e pouquíssimo vazada, e líder da competição, pelo menos até que o Brusque jogue aí a sua partida logo mais contra o Barra, né? Pra gente entender como é que vai ficar a classificação. Mas o melhor futebol da Série C hoje é praticado pelo Guarani, e o elenco bugrino, sem nenhuma sombra de dúvida, ele se coloca entre os 3 melhores da atual Cezona
do Campeonato Brasileiro. E agora o Fala Galera da Nega Véia. Na sua opinião, a Ponte é favorita para o duelo de daqui a pouco contra o Botafogo? O jogo é no Moisés Lucarelli. E aí, favorito ou não? Não é favorito. Até que as coisas se ajeitem na Ponte, é sempre um turbilhão de emoções. Normalmente, emoções de sofrimento. A Ponte, até que as coisas se arrumem, se ajeitem, se normalizem administrativamente, ela não é favorita contra nenhum dos clubes da Série B que ela vai enfrentar, seja em casa, seja fora de casa. Carlos Batista. 17h38, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, direto do Majestoso. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, mais uma vez para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate, já aqui na cabine Bandeirantes, trazendo as últimas informações da Macaca. Jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto, nesse momento, já estão aqui no gramado, fazendo aquele reconhecimento de gramado, aquela velha resenha entre eles. Os jogadores da Ponte Preta ainda não subiram para o gramado do Majestoso, nem mesmo os goleiros para realizarem o aquecimento. A Ponte Preta, que nesta segunda-feira será mais uma vez comandada e dirigida pelo Edson Boar, o Edson Abobrão, é ele quem tem comandado os treinos desde a última quarta-feira, dia da reapresentação do elenco alvinegro. Lembrando que há exatamente uma semana atrás, na última segunda-feira, o técnico Rodrigo Santana entregou o cargo à diretoria, decidiu não seguir mais no comando técnico da Ponte Preta. No dia seguinte, já assumiu a equipe do Amazonas, fez sua estreia ontem contra a equipe do Guarani e por isso a Ponte Preta segue no mercado buscando um novo treinador definitivo para a sequência da temporada. Enquanto não encontra esse nome, o Edson Boaro é quem assume o time. O Edson Boaro atualmente é o único auxiliar técnico fixo aqui da Ponte Preta, lembrando que alguns dias após a saída do Rodrigo Santana, o auxiliar técnico Gabriel Remédio também pediu para deixar o clube, e aí só restou o Edson Boaro, e é ele quem vai comandar o time nesta segunda-feira. Alguns nomes aí que foram procurados pelo departamento de futebol da Ponte Preta nesta semana, nesses últimos dias, nomes como de Márcio Zanardi, Danilo Andrade, também o Roger Silva. O Márcio Zanardi, podemos dizer que foi o nome que ficou mais próximo de fechar com a Ponte Preta, de assinar o contrato e assumir a Macaca, porém, para assinar em definitivo, o Márcio Zanardi pediu uma garantia à diretoria ponte-pretana de pagamento de pelo menos uma parte dos salários atrasados aos atletas e, é claro, uma garantia financeira também para ele e sua comissão técnica. Por esse motivo, por essa pedida do técnico Márcio Zanardi, não foi possível concretizar a negociação, até porque a gente sabe das dificuldades financeiras que a Ponte Preta vive, é um momento muito delicado financeiramente, e aí por isso, por esse motivo, por não conseguir dar uma garantia ao Márcio Zanardi, a Ponte Preta acabou não fechando com o treinador. O nome do Danilo, ex-jogador com passagens por Corinthians, também passagens pelo São Paulo. O Danilo dirigiu o Pouso Alegre no início desta temporada, está sem clube atualmente, foi um dos nomes procurados também, oferecidos para a diretoria ponte-pretana, mas as negociações não avançaram. E aí, na última sexta-feira, o Roger acabou sendo demitido do América Mineiro. É claro, surgiu a esperança também, a expectativa por parte da Ponte Preta, que procurou o treinador, mas que nesse momento preferiu não assumir a Ponte Preta. A gente sabe que é um desejo pessoal do Roger um dia comandar a Ponte Preta, mas ele entendeu que nesse momento não é o momento ideal. O Roger aguarda algumas outras propostas, recebeu sondagens do futebol exterior e pode ser que ele acabe deixando o Brasil e não dirija nenhum time aqui no futebol brasileiro. Falando um pouco mais da Ponte Preta, desse jogo de hoje à noite, como eu disse no meu início, é uma partida muito importante. A Ponte Preta precisa da vitória, são 4 jogos sendo derrotadas, 4 jogos sofrendo goleadas. Nos últimos 4 jogos da Ponte Preta, perdeu por 3-0 para o São Bernardo no 1º de maio, perdeu por 3-1 para o Sport aqui no Majestoso, depois perdeu para o Londrina por 4-1 e na última rodada acabou perdendo de virada para a equipe do CRB por 4-2. É uma partida
muito importante. Se a Macaca vencer o Botafogo nesta noite, consegue sair da zona de rebaixamento. Isso porque chegaria aos 10 pontos, mesma pontuação do Avaí, que atualmente é o 16º colocado, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas a Ponte Preta, com uma possível vitória nesta noite, chegaria a 3 vitórias, enquanto o Avaí tem apenas 2, portanto, mais uma vez, a necessidade, a urgência da Ponte Preta conseguir os 3 pontos nessa noite para ter pelo menos uma semana livre aí fora da zona de rebaixamento. Sobre o time que vai a campo, o Potker é um retorno, foi liberado pelo departamento médico, treinou durante a semana com os companheiros, deve voltar ao time titular, assim também como o David da Hora, que também saiu sentindo aí uma lesão muscular na partida contra o CRB e, como eu disse, deve também ser uma novidade no time titular. E falando sobre desfalques, o Murilo Cavalcante, volante /meia, que vinha sendo titular durante todo o Campeonato Brasileiro da Série B, segue entregue ao departamento médico, mas já está no processo de transição física. Pode ser que nas próximas rodadas o Murilo volte a ficar à disposição do Edson Boaro ou, quem sabe, do novo treinador da Ponte Preta, mas nesse momento ainda é desfalque. Assim como o Thales. O Thales, lateral direito, também se tornou um desfalque de última hora, acabou sentindo uma gripe mais forte, teve sintomas de febre e por isso foi cortado pelo departamento médico. Thales não entra em campo nessa noite. Com isso, o garoto Júlio deve ganhar uma oportunidade no time titular mais uma vez. Ele foi titular aqui na partida no estádio Moisés Lucarelli contra o Londrina e, como eu disse, nessa noite deve ganhar mais uma oportunidade no time titular. Uma provável Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Júlio na lateral direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga, Danilo Barcelos na lateral esquerda, no meio-campo, Tarek, André Lima e Elvis, e lá no ataque, Diego Tavares, David da Hora e William Potker. Essa é uma provável Ponte Preta, Batista, mas é claro que daqui a pouquinho, às 6 horas, teremos a escalação oficial e confirmada da Ponte Preta, Batistão. Perfeito, vou deixar para acionar os comentaristas em 15 minutos, né? Assim a gente espera o time oficial e os comentaristas já vão colocar aqui a opinião em tempo real do time que entra em campo às 19 horas. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, já vamos soltar logo de cara, né? Hoje o tempo é mais curto, até porque tem jogo da Ponte daqui a pouquinho, mas falando a respeito do Guarani, primeiro a palavra do Herbert, ele que marcou o 5º gol do Guarani, ele saiu do banco de reservas, ele é o artilheiro do Guarani na Série C do Brasileiro com 4 gols, é o vice-artilheiro da competição ao lado de outros jogadores que também tem 4, o Nenê do Botafogo da Paraíba, hoje é o artilheiro da Série C com 5, e logo depois do jogo, o Herbert saiu rapidinho, ele não falou com a imprensa, mas o Guarani divulgou um vídeo do Herbert nos vestiários falando depois da partida e do gol importante que ele fez. Graças a Deus, pude ser feliz aí, contribuindo aí nessa goleada. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, desde o primeiro minuto a gente sempre procurou propor o jogo. Acabamos o primeiro tempo ali já com um placar elástico de 3-0. Chegamos no segundo tempo, procuramos ficar um pouco mais com a bola e, na chance que tivesse, matar. Pude ser feliz, ajudar a equipe, mais 3 pontos. E o novo manto deu sorte ou não? Com certeza, estreia com o pé direito. Bora, Bugrão. Bom, os jogadores do Guarani que agora estão utilizando numeração fixa e as camisas com os nomes dos jogadores também ao longo da Série C. O Guarani estreou a camisa verde diante da equipe do Amazonas, deu sorte a goleada por 5-0 e deve estrear a camisa branca diante do Caxias. Nesse final de semana não tem jogo do Guarani, os jogadores ganharam 3 dias de folga, reapresentação na quinta-feira. Provavelmente no sábado deverá acontecer um jogo treino para o Hélio Cizenando utilizar atletas que ele não vem utilizando muito durante os jogos, dar uma rodagem maior, observar quem ele tem à disposição
E é claro que o jogo do Guarani somente no dia 13, estreia da seleção brasileira. Esse jogo está marcado inicialmente para as 4 da tarde, mas eu trouxe hoje em primeira mão na tela da Band que o jogo deve ser antecipado. A CBF já sinalizou para o Guarani que o Guarani tinha pedido antecipação, então deve ser antecipado para as 11 da manhã. Vai passar das 4 da tarde para as 11 da manhã, muito provavelmente, Guarani e Caxias no dia 13 de junho. A gente vai acompanhar também um trecho de bastidores em volume alto para ouvir a palavra dos jogadores e eu vou falando para quem está só ouvindo no rádio quem é o jogador que está falando no momento. Vai começar com o Rafael Donato, vamos acompanhar. Jogando hoje contra o Guarani, rapaziada, eles não querem mostrar. Eles vão dar a vida, fica ligado, não subestima. Nós temos que chegar o pau nos caras. Esse William Farias. Nós estamos dentro de casa, vambora. Aquilo que eu falo pra você direto, não lamenta com ele. Vai lá e faz de novo, independente de setor seja. Faz de novo, confio em vocês, vai. Rapaziada, não temos desculpa. Não temos desculpa, não vamos deixar passar. Impõe o nosso ritmo, impõe o nosso ritmo. Marco Vitória dentro e fora de casa, vamos lá. Bom, tá aí um pouquinho dos bastidores, né? Jogadores do Guarani, também o Hélio Cizenando falando antes do jogo. É bacana ver esse tipo de situação que acontece somente dentro do vestiário, mas a gente tem a oportunidade de mostrar, como o Guarani divulgou nas redes sociais, mostrar para o torcedor do Guarani como que foi um pouquinho dos bastidores. O Maurício Antônio saiu sentindo uma contusão muscular, só que ele até citou depois do jogo, no microfone da Rádio Bandeirantes, que foi para se preservar, foi um pouco de dor, mas como são 2 semanas de recuperação, provavelmente estará à disposição para o jogo contra o Caxias. E o Emerson saiu depois de uma dividida antes do primeiro gol do Guarani, foi no comecinho do primeiro tempo, ele saiu depois de uma dividida sentindo provavelmente o tornozelo esquerdo. Entrou o Renan Castro muito bem, mas o Emerson virou preocupação para o jogo contra a equipe do Caxias. É claro que será melhor avaliado pelo departamento médico. Com relação à suspensão, não tem nenhum atleta suspenso, todos os jogadores do Guarani estão à disposição para esse jogo diante do Caxias. É claro, né, que com relação a desempenho também, se a gente falar, nos últimos jogos a gente questionava o Rafael. O Hélio Cizenando, até em uma das respostas, em uma entrevista coletiva, ele disse o seguinte, olha, o negócio é que vocês não estão querendo que o Rafael jogue. Só que ele mesmo, depois, não colocou mais o Rafael, né? Até mesmo, ele até colocou no jogo diante do Barra como lateral direito, mas ele não foi bem no segundo tempo. E depois no jogo de ontem, por exemplo, poderia ter colocado como zagueiro, não colocou. Colocou o Rafael Donato, que começou mal, mas depois ele melhorou no jogo. Então, algumas possibilidades, torcedores mandando mensagens, e eu concordo com isso, até falei na tela da Band, que ele tem, o Hélio Cizenando tem à disposição. Por exemplo, o Cauã Jesus, a gente já vem pedindo há um bom tempo. Ele entrou muito bem, e ele se encaixaria muito bem no lugar do Isaac no meio campo. Eu acho que ele tem um desempenho melhor. Uma outra opção, o Herbert. O Herbert é o artilheiro do Guarani na Série C do Brasileiro. Não que o Hélio Cizenando esteja escalando errado, mas ele tem melhores opções. E a gente tem visto ao longo dos jogos. Qual que é a outra opção? O Herbert, como eu disse, artilheiro do Guarani, 4 gols marcados, pode fazer a função de falso 9 e ele é o vice-artilheiro da competição. O Maranhão não vem produzindo o que se espera de centroavante. Até vi uma entrevista do Romário esses dias, e é recente a entrevista do Romário. Ele disse, olha, centroavante que não faz gol, não tem como segurar no time titular. Bom, e para fechar o noticiário do Guarani, só falando que o Railson Pacheco, acabei descobrindo depois, e pelas redes sociais, ninguém sabia. O Railson Pacheco, lateral direito titular do Amazonas, 19 anos de idade, é irmão do Rian, lateral direito do Guarani. Os dois que são do estado do Amazonas, inclusive, e se enfrentaram ontem. Até a mãe deles fez um comentário nas redes sociais, falando que não tinha para quem torcer, né? Porque o Railson estava do lado do Amazonas e o Rian
jogador que agora vem ganhando a confiança do Hélio Cizenando como titular. Os dois irmãos, então, se enfrentaram ontem, Batista. Bom, são 17 horas e 52 minutos em Campinas. Vou começar com o Tigrão, que esteve... O Tigrão não, o CH, né? O CH que esteve comigo na transmissão do jogo de ontem. E aí, CH, o placar foi muito elástico ou não? O Guarani que jogou muito ou o Amazonas que não jogou nada em CH? Estratégia, Batista, e execução muito bem feita por parte do Guarani. Guarani acalmou quando tinha que acalmar o jogo e acelerou quando precisava acelerar. Muito assertiva essa bola de transição ofensiva, foi muito bem. O Hélio destacou na entrevista coletiva. Eu acho que o time sofreu muito pouco, e mereceu o resultado. O 5-0 é consequência da competência do ataque bugrino, né? O Guarani chegou na cara do gol e fez os gols que tinha que fazer. E o time do Amazonas, que teve oportunidade, não teve competência para fazer. Então isso é o tipo de coisa que eu não discuto. Futebol é bola na rede, não tem o que fazer. Ah, mas teve volume de jogo. Quanto foi o jogo? Perdeu? Então não adianta. Entendeu? Não adianta. E o Guarani mais uma vez desempenhou bem. Eu gostei da organização de novo do meio-campo. Eu acho também que o Cauã Jesus entrou muito bem, como o Renan entrou muito bem, como o Herbert entrou muito bem. Mas a escalação é com o Hélio. Ele tem lá os motivos dele, ele não é maluco, ele é um cara competente. E se ele está escolhendo alguns jogadores, eu respeito. Eu faria diferente? Sim, faria. Faria diferente, sim. Mas, né? Eu levantei a bandeira aqui do Cauã Jesus já faz muito tempo e até que, enfim, ele reapareceu. E por que será que ele só reapareceu agora? Será que é só culpa do Hélio? Eu não tenho informação, não assisto o treino. Então, o Hélio, para mim, deixou muito claro, vitória mais do que merecida, mas o Hélio já deixou muito claro. Ou o cara é intenso, dedicado nos treinamentos, aí ele vai ter oportunidade nos jogos. É uma linha de trabalho e é uma linha que eu respeito, Batista. São 17 horas e 5 minutos em Campinas e para você, Tigrão, vitória maiúscula no dia do aniversário do estádio. Que bela homenagem, Tigrão. Bela homenagem, o brinco que tem história. Ali foram vividos momentos memoráveis e sem dúvida nenhuma que o Guarani marcou com bastante ênfase e em negrito, em letras garrafais, em verdito, os 73 anos do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, não tem dúvida, né? Até ouvi um ouvinte agora há pouco, mas parou, tirou o pé, aquilo foi uma palhaçada. 5-0, malandro. Não dá para ter uma intensidade assim total, aquela altíssima intensidade durante os 90 minutos. Se acelera, diminui, espera, estuda o adversário e assim caminha a humanidade. Grande atuação, o time encaixou, o 4-4-2 parece muito legal. Depois no final dos últimos 15, 20 minutos aí, teve uma variaçãozinha, mas pequena. E eu acho que o Guarani vive o seu melhor momento na Série C e caminha a passos largos aí para a classificação. Para mim já está classificado, porque ainda tem aí 10 jogos, né? Para conquistar o quê? 12 pontos. A gente sempre trabalha com o 8º, que é o último a se classificar, na faixa de 30 pontos depois dos 19 jogos. E o Guarani está muito perto disso, tem muito jogo pela frente. Então, está caminhando a passos largos, para mim, já virtualmente classificado entre os 8. Depois é diferente. Depois tem que ter a cabeça no lugar, o planejamento é outro, o nível de concentração tem que ser ainda mais alto do que o que está acontecendo agora, porque é mata-mata, né, velho? São 6 jogos, agora você tem 19 para ficar entre os 8.
19 jogos. Depois, ficar entre os 8 num total de 20. Depois você tem 6 jogos para ficar entre os 2 num total de 4. Veja como que cai o índice de aproveitamento. Mas você tem 50% de possibilidades de subir já no quadrangular. Pois é disputar título, é festa, aí é aquela ressaca toda. Agora, é muita concentração e eu não vou falar de quadrangular agora. Eu não sei contra quem o Guarani vai jogar, eu não sei como é que vai ser o nível de configuração dos grupos. Então, por enquanto, eu falo exclusivamente da fase das 19 rodadas, que é a chamada fase primeira, ou fase de classificação. E o Guarani está fazendo muito bem o seu papel, e ontem, para mim, deu uma aula de futebol, de organização, de autoridade de quem joga em casa e de personalidade. E o placar 5-0, pô, ele por si só fala o que foi o jogo e o tamanho que foi a superioridade do Guarani. 17h58, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo os melhores produtos, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, Logos. São 18 horas em Campinas, um rápido intervalo e depois vamos com os times já definidos para Ponte Preta e Botafogo. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18-2, direto estádio majestoso, times definidos. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. É isso aí, Batistão. Ponte Preta definida e escalada pelo hoje técnico Edson Boaro. Macaca de Diogo Silva, número 12. Júlio na lateral direita tem a 2. Dupla de zaga de Lucas Cunha com a 3 e Márcio Silva, 44. E na lateral esquerda, Danilo Barcelos com a 14. No meio de campo, André Lima tem a 8, Tarek, 38 e Elvis, capitão e número 10 da Ponte Preta. Trio de ataque de Diego Tavares com a 7, David da Hora, 18 e William Potker, 9. Repetindo o time da Macaca de Diogo Silva, Júlio, Lucas Cunha, Márcio Silva, Danilo Barcelos, André Lima, Tarek e Elvis, Diego Tavares, David da Hora e William Potker. No banco de reservas, à disposição do Abobrão, Guilherme Viana, 1, Luiz Felipe, 11, Everton, 15, Léo Gomes, 16, Miguel, 17, Jonathan Cafu, 19, Palácios, 23, Daniel Baianinho, 26, Kevson, 32, Gustavo Teles, 35 e Rodriguinho com a 90. Batista. Time Panterino de Ribeirão Preto também definido. Definido e escalado pelo técnico Cláudio Tencati. Botafogo de Victor Souza no gol, Gabriel Inocêncio na lateral direita, dupla de zaga de Wallace Vilar e na lateral esquerda, Patrick Brey. No meio campo, Leandro Maciel, Morelli e Rafael Gava e 3 atacantes. Zé Hugo pela direita, Kelvin pela esquerda e Igor, centroavante, camisa número 9. Esse é o time do Botafogo. No banco de reservas, à disposição do Tencati, Jordan, 12, Jefferson Nem, 11, Gui Mariano, 15, Arthur Kaique, 18, Maranhão, 19, Wesley, 23, Felipe Vieira, 26, Thiago Moraes, 29, Pedrinho, 31, Eric, 32 e Badaró, 33. Batista. Arbitragem para o jogo de hoje, Pedro Piscinato. Quem apita, Edna Alves Batista. Ela que terá como assistente número 1 a Neuza Inês Bach, assistente número 2, também uma mulher, Fabrine Bevilacqua Acosta, e o VAR, também de São Paulo, hoje uma equipe toda de São Paulo, o VAR Douglas Marques das Flores. Batistão. Vamos lá, Tigrão, você que vai comentar o jogo aqui na Rádio Bandeirantes. O time da Ponte tá bem escalado, hein, Tigrão? Tá bem escalado. Tinha uma possibilidade de jogar o Kevson na lateral esquerda, de jogar só com 2 atacantes e de meter o Danilo Barcelos no meio campo, fazendo ali uma espécie de terceiro volante, às vezes fazendo uma segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo. Mas optou o Edson por fazer o bem temperadinho arroz com feijão, até porque ele ganhou 2 jogadores que estavam lesionados, né? O Potker e o David da Hora, que saiu contundido no jogo lá de Alagoas, de Maceió, contra o CRB. Como ele ganhou os 2? O Potker não vive há bastante tempo um grande momento, né? Não é nem a sombra daquele jogador que já foi um dia com a camisa da Ponte, mas ele vinha crescendo. E ele é uma das estrelas, se não a estrela máxima da companhia. Lógico que tem que jogar. E o David da Hora fez gol lá. Como ele ganhou os 2 de volta, os 2 ganharam condição de jogo, ele escala os 2, solta o Diego Tavares ali pelo lado direito e muita gente vai estranhar, né? Porque vai dizer, puxa, mas o time vem tomando tantos gols e vai só com 3 no meio campo. Mas aí é lógico que ele vai pedir a todo momento a volta da David da Hora, e esse deve fazer o lado esquerdo, voltando, acompanhando o lateral, vindo buscar aqui até na linha de fundo, jogando à frente do Danilo Barcelos, e o Diego Tavares
fazendo a mesma coisa do outro lado, do lado direito da defesa da Ponte. Então, sem a bola, fora o Elvis, né, que não dá para cobrar muito ele marcando, e o Potker, que também não adianta voltar o tempo todo, porque daí quando a Ponte tomar a bola, ela não tem o contra-ataque. Mas o restante, todo mundo num papel sanfona aí, fechando as linhas, encurtando os espaços, fechando as beiradas, o que é muito importante, para ver se a Ponte hoje deixa de ser um time peneira e passa a ser um time hermético, sem tomar muitos gols. Mas, sim, um questionamento ou outro, podia ter um a mais no meio, preencher melhor, mas como a Ponte precisa de qualquer maneira ganhar o jogo, se justifica aí se expor um pouquinho e de começo, pelo menos, ir no 4-3-3 quando tiver a bola. É isso, Batista. E você, CH, sua expectativa agora em cima de um time oficial da Macaca, hein, CH? Batista, é um jogo que vai determinar quem vai vencer, aquele time que tiver mais... Os dois times estão muito pressionados. Os dois times, o Botafogo e a Ponte. Se a Ponte tiver tranquilidade e cabeça gelada, ela tem condição de ganhar o jogo. Passa isso em primeiro lugar, na minha opinião. É isso que tem que acontecer. Os jogadores têm que estar bem para o jogo, não é? Não sei se estarão. Eu torço para que sim. Em termos de escolha, não tem muito o que correr e nem muito o que fazer. O Tavares de um lado, da hora do outro, são jogadores que recompõem pelos lados. Não deve ter problema. Tarek no meio eu não gosto, mas não tem outra alternativa. E o Danilo Barcelos de lateral esquerdo eu prefiro do que jogador em meio campo. Então acho que está bem escalado. Aquilo que eu disse os últimos dias aí, o que vai determinar se a Ponte vai ter sucesso ou não no jogo é o aspecto emocional. Tomara que a Ponte se controle. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado aqui na Bandeirantes. Acaba de sair o time titular da Ponte Preta, que vai enfrentar o Botafogo daqui a pouco. Eu estava ouvindo os companheiros falando, é exatamente isso, né? Não dá para dizer se está certo, se está errado. Não dá para dizer quem tá com a cabeça focada 100% no jogo, quem tá bem, quem treinou bem durante toda a semana. Eu acho que isso é que o Edson Boaro, que é um baita de um cara experiente, foi um baita de um jogador, é um bom treinador também, tá há muito tempo aí na Ponte Preta e conhece tudo que tá acontecendo, sabe tudo que tá acontecendo, sabe o que estão pensando os jogadores, porque o cara que foi boleiro, o cara, né, ele tem essa leitura, ele tem ali no diálogo, no bate-papo, e o Edson, ele é o auxiliar da casa. Então ele convive diariamente com isso tudo. Como é que tá esse time? Né? Por exemplo, como é que tá o Elvis para esse jogo? Como é que tá o Diogo Silva, que são aí os mais experientes, o próprio Potker, que tá voltando? Como é que tá com o Barcelos? Como é que treinou esse time durante a semana? Eu acho que essa é a grande dúvida nossa. E quando o CH fala do aspecto emocional, ele tem toda a razão, né? Como é que tá o emocional do time? Porque a gente sabe que os problemas são inúmeros. São milhares de problemas fora de campo. Como é que tá, por exemplo, o Diogo Silva, que é o cara que toda hora tá vindo ali, tá dando a cara, e tá em todo jogo, né? E tá dando o máximo todo jogo também. Tá honrando a camisa do time pontepretano. Mesmo com toda essa dificuldade, o Elvis é a mesma coisa. Como é que foi a semana de treinamento? Eu acho que é esse que é a grande dúvida nossa. Não dá para dizer, por exemplo, eu também não gosto lá do Tarek no meio de campo, mas será que ele não foi o melhor nos treinamentos? O aproveitamento do Tarek não foi melhor do que a outra opção que tem o Boaro? Eu acho que foi nessa linha o Boaro para essa escalação. É só a única expectativa nossa e a expectativa do torcedor é de que a Ponte conquiste um bom resultado. Porque o resultado negativo só afunda ainda mais o time, né, num lamaçal que desde o ano passado ela não consegue sair. E mesmo dentro desse lamaçal, e lá com o Marcelo Fernandes, a Ponte conquistou o título da Série C, né? Conquistou um título, levantando um título nacional que ainda não tinha. E depois no Campeonato Paulista nós vimos o que aconteceu. E nós estamos vendo o que está acontecendo nesse campeonato da Série B. Então é importante
que o Edson Boaro tem esse discurso de dizer, olha, pessoal, com resultado negativo só vai piorar a nossa situação. Porque ganha o jogo do Botafogo hoje, dá uma respirada e tem como você cobrar. Com resultado negativo é pior, e só com goleada, né? Porque nos últimos 4 jogos da Ponte nós vimos o que aconteceu, né? É uma goleada atrás da outra. Tomara que a história hoje seja diferente, viu, Batista? E que o Edson, que é um cara experiente, repito, tenha uma palavra de convencimento dentro do vestiário. Porque é nítido que a Ponte sempre faz um bom primeiro tempo, mas aí o aspecto físico pesa muito. E eu tenho falado isso desde lá da segunda goleada, né? Que tem na sua preparação física um baita de um profissional, que é um baita de um preparador físico, mas não, até quando você convence um cara a ter uma intensidade no dia a dia, estando há quase um ano sem receber? É duro, hein? É difícil. Então a expectativa é de que a Ponte conquiste um bom resultado, traga uma certa tranquilidade com a vitória, que para mim, hoje só a vitória interessa a Macaca, para que aí você consiga vislumbrar as cenas dos próximos capítulos, Batista. São 18h13, cabine Bandeirantes do Majestoso. Roger Williams vai rasgar a lata. Alô, Roger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite, torcedor ligado na Bandeirantes. Nós já falamos ao vivo aqui na nossa cabine Bandeirantes. 18 graus a temperatura aqui em Campinas. Já nós teremos o processo de aquecimento das duas equipes. A Ponte Preta recebendo o Botafogo. Nos últimos 12 encontros com o mando da Macaca, o time da casa venceu 6 vezes, empatou 5, sofreu apenas uma derrota, ostentando um saldo de gols favorável de 11-4. E a Ponte não perdeu para o Botafogo nos últimos 3 confrontos disputados aqui no Moisés Lucarelli. São números positivos. Quem sabe é hoje, hein, Batista? Sim, vai narrar uma vitória da Macaca hoje à noite no Majestoso, o Roger Williams. Chance extra tá on na KTO. Pode apostar, com ela fica muito mais fácil acertar aquela aposta. Afinal, você vai ter mais uma chance de acertar o palpite. Funciona assim, ó. Você faz a sua aposta com odds mínimas de 1,80. Ativa a chance extra no bilhete, coloca o valor e confirma. Depois é só esperar o resultado. Se bater, o saldo é seu para sacar na hora. Se não, a chance extra entra em cena e te devolve até R$50 em aposta grátis para tentar de novo em outros jogos. Fácil assim, pode apostar. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093/2024. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h18, hoje até 18h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais: a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Aí é só preparar do seu jeito: assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como um presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e a Mega Loja, em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa noite já. Boa noite, Tigrão, CH, equipe nota 10 do futebol de Campinas. O Batista, eu acho que a CBF já está prevendo, assim, com o pessoal que eles contrataram para cantar o hino, o som péssimo, retorno para os cantores lá, tudo péssimo. Deve ser, já está prevendo o que o Brasil vai apresentar na Copa. Ah, pelo amor de Deus, falar que o Belo é artista. Ah, com todo respeito a quem gosta de porcaria, mas pelo amor de Deus, aonde aquilo ali for artista? Um abraço, César Barão Geraldo. Abraço, César, mais um. Boa tarde, Carlos Batista, amigos da Bandeirantes, Mário Bugrino aqui de São Paulo. Ó, Batista, eu acho que o Guarani tem um dos melhores elencos aí, com certeza. E queria aqui deixar só um recado aqui da minha... Primeiro, puxar a orelha da torcida do Guarani. Eu estava no jogo, ganhando de 3-0, tinha cara que estava ainda
vaiando, cara, ou chamando atenção, reclamando. Pelo amor de Deus, gente. Série C. Ganhar de 5-0, ganhar de 6-0, o que importa é ganhar. 2. Pô, estão pegando no pé agora do Maranhão. A gente tá ganhando os jogos. Eu fui no jogo. De fato, o cara não fez o gol, mas esse Maranhão correu no jogo inteiro, brigou. É por isso que ele tá lá. Pô, o Hélio Cizernando já também pegaram no pé desse cara, tá mostrando que conhece, confia no cara. Entrou o Luca, todo mundo, o Luca, horroroso, não fez nada. O Maranhão jogou muito melhor que ele. De fato tá fazendo um gol, mas eu acho que tá na hora da torcida dar o crédito pro treinador. Você tá colocando o cara em campo, com certeza os outros não estão performando, ó. Isso é óbvio. Tá na hora do pessoal se unir, cara, pra gente levar o time pra Série B de novo, ó. E parar de pegar no pé. O time fez o terceiro jogo, em 3 jogos, faz 2 5-0, tá reclamando do atacante. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pôr a mão na consciência um pouquinho. Grande abraço, uma boa noite a todos. Boa noite, um abraço, muito obrigado. O Deira, Parque Via Norte, mandou aqui uma mensagem. Infelizmente, não foi dessa vez que eu consegui tirar uma foto e também o meu nome. Tá bonito, hein? Maravilha, muito obrigado, Vildeira. Hoje é o Roger Williams que está no comando e, portanto, não estou no majestoso. Por isso que você não conseguiu aí, né? Ficou em frente e não conseguiu aí me ver, né? Eu não passei aí pela portaria de entrada porque é o Roger Williams que vai narrar o jogo. Como que é o nome dele? Deira. Manda um presentinho pra ele, viu, Batista? Ele chama Desenho dele. Ideraldo e o pessoal chama ele de Deira. Manda um presentinho pra ele porque o desenho dele melhorou bem a carcaça aí, hein? Deu uma... Gostou, Tigrão? Achou que eu fiquei lindo? O que você acha? No desenho você tá lindo, né? Então o Deira merece que você mande um presentinho pra ele, porque ao vivo assim, a carcassinha tá desintegrando, hein? Falou, Giannichini. Beleza. A carcassinha tá desintegrando, hein? Tá bom. Aliás, tá bom, Brad Pitt. Já tá com aquela coroinha de padre, hein? É, tá certo. Do seu cabelo, Batista. Não entendi, ô Gleger. Do seu cabelo na foto. Ele ficou com ciúmes do seu cabelo no desenho aí. Meu cabelo? Isso aí... Bom, de cabelo o Gleger entende, né? Isso aí tá um Photoshop desenhado depois que o Batista for lá pra Mogi Guaçu. Aí, ó. Agora, ó. Gostei, hein, Batista? Gostou? Ficou legal, hein? Eu tô lindo, Gleger. O que você acha? Não, lindo não, mas ficou legal. Não, como lindo. Manda aqui pra mim. Manda aqui pra mim que eu vou imprimir. Eu vou imprimir, vou botar num quadrinho e vai ficar isso aqui na cozinha de casa. Quando vier mosca, elas vão correr com esse medo. Deixa eu só falar um negócio pra vocês. Quando um burro fala, o outro murcha a orelha, entendeu? Não? Senão sai burro no ar, pô. Mas por isso que eu e o Gleger estamos falando. Você não estava falando, a gente pode falar. Começar a levantar a mão aí, viu? E agora na lata. Responde na lata. Vamos ao Na Lata de hoje. Na sua opinião, o time reserva foi melhor que o time titular na vitória da seleção brasileira sobre o Panamá na noite de ontem? Começo com você, CH. Foi sim. Gostei do segundo tempo da seleção. E você, Gleger, qual é a sua reflexão? Eu também gostei mais do segundo tempo. E você, Tigrão? Gostei, sobretudo, do Danilo Silva. Não é Danilo Silva, né? O Danilo do Botafogo. Tá gastando a bola. Acho que foi melhor, Danilo assim, o time do segundo tempo. Danilo Santos. E o Paquetá, que eu não gosto, também entrou bem. Apesar de que foi contra o fortíssimo Panamá. E também não sei se venceria nos bons tempos o Santodila. Pô, o Santodila tinha de cá, pô, time fortíssimo. Mas era do amador. Não sei se esse time do Panamá, lá no Raspadão da PUC Engenharia, não sei do seminário, se esse time também não tomaria um chocolate
do Santo Odila com Dicá, Manezinho, Raul, Pezão. Pezão e tantos outros craques. Não sei, não. Acho que o Santo Odila também teria enchocolatado. Então não nos empolguemos. Breno Beretta, sua reflexão. Para mim foi melhor, e o próprio Ancelotti destacou que esse time deixou dúvidas na cabeça dele, e é bom ter essas dúvidas positivas para escalar um time inicial na Copa do Mundo. Roger Williams, que vai narrar Ponte Botafogo, também participa, Roger. Melhor o time reserva e isso é preocupante, Batista. Eu sigo com você, Roger. Quem do time reserva que atuou no segundo tempo deveria ser titular na seleção, na sua opinião? Danilo do Botafogo. E para você, Breno Beretta? Para mim, o Ederson, goleiro. Para mim também o Danilo do Botafogo. Além deles, o Ryan, que tá jogando muita bola. E eu colocaria Paquetá e Endrick, Batista. Tigrão? Danilo e Endrick. Gleger Resorzinho. Eu colocaria o Danilo. Apenas o Danilo. E você, CH? Danilo. Eu sigo com você, Tigrão. Quais os 3 times brasileiros com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026? Flamengo mandou 9, o Palmeiras mandou 7 e o Atlético Mineiro mandou 4. Você, CH? Flamengo, o que mais mandou. E você, Gleger? Os 3, né? Flamengo, Palmeiras e Galo. Roger. Galo, Atlético Mineiro. Vou com o relator. Flamengo, Palmeiras e o Galão da Massa. E você, Breno Beretta? Primeiro o Flamengo, depois o Palmeiras e o Atlético Mineiro também. Os 3. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Flamengo, 9 convocados. Palmeiras, 7 convocados. E o Atlético Mineiro, 4 convocados. Portanto, quem respondeu Flamengo acertou. Flamengo é o que tem mais jogadores na seleção. Mas a pergunta era os 3 que mais mandaram. Isso, exatamente. Quem respondeu Flamengo acertou 9 convocados. Quem respondeu Palmeiras acertou em segundo lugar 7 convocados. E quem respondeu Atlético Mineiro em terceiro, 4 convocados. São os 3 times que mais mandaram jogadores para a seleção. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani, a sua despedida. Bom, Batista, jogadores estão de folga até a próxima quinta-feira. A reapresentação é quinta-feira no período da tarde e os atletas vão começar a trabalhar pensando no jogo contra o Caxias, que será no dia 13 de junho. Até lá, o Hélio Cizenando pode definir o time, saber também se ele vai ter novamente à disposição zagueiro Maurício Antônio e o lateral esquerdo Emerson, que saíram contundidos. Provavelmente o jogo contra o Caxias passará das 4 da tarde para as 11 da manhã no sábado, dia 13. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Pedro Piscinato, seu destaque final e a sua despedida direto do palco do jogo. Destaque final é que a Ponte Preta está escalada e definida pelo técnico interino auxiliar técnico da casa, Edson Boaro. Macaca vai entrar em campo daqui a pouco com Diogo Silva no gol, Júlio na lateral direita, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Danilo Barcelos na lateral esquerda. No meio campo, André Lima, Tarek e Alves. E no ataque, Diego Tavares, David da Hora e William Potker, artilheiro da Macaca na Série B, com 2 gols. Batistão, um grande abraço para você e até a próxima. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã. Valeu, Gleger, abraço, ótimo trabalho. Até já. Abraço, Tigrão, ótimo trabalho. Muito obrigado, até já. Valeu, Roger, ótima narração pra você. Você vai narrar um gol neste jogo e será da Ponte. Quem dera. Tomara que seja assim, 1-0 é goleada para Macaca nessa atual fase para deixar esse Z4 incômodo da Série B do Campeonato Brasileiro, viu, Batista?
Final de programa, amanhã estaremos de volta às 5 da tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Na sequência, vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes em FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e no meu portal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.